Se você está procurando um vídeo para falar o óbvio sobre a seleção brasileira no jogo de ontem, você está no canal errado. Eu escolhi fazer uma análise um pouco mais realista sobre o que foi aquele jogo de ontem, separando um pouco da trajetória do Fernando Diniz do jogo do Brasil e Argentina. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a seleção brasileira, já critiquei o Fernando Diniz, já falei bem do Fernando Diniz. Eu entendo que é um trabalho que está se construindo e cada jogo é um jogo. E ontem a gente viu uma seleção brasileira, pelo menos na minha opinião, diferente da que vinha jogando com o Fernando Diniz, e uma seleção que pelo menos ontem fez uma apresentação minimamente decente contra o adversário que é muito mais forte. A gente tem que lembrar que a seleção brasileira de ontem não tem nada a ver com a seleção brasileira que jogou a Copa de 2022, por exemplo, e que está passando por um período de renovação, seja no elenco, seja na forma de jogar. O Fernando Diniz é um técnico com um trabalho extremamente autoral, que não tem nada a ver com o histórico de técnicos que a gente teve na seleção brasileira, talvez nem com o histórico de técnicos que a gente teve no futebol brasileiro nos últimos anos. Pelo menos eu não lembro de ter visto ninguém treinando um time assim, né? Então eu acho que é interessante falar um pouco do jogo de ontem separadamente. Eu entendo que a trajetória do Fernando Diniz na seleção brasileira não é boa em termos de resultado, mas a gente tem que ponderar que é uma seleção que está passando por uma renovação de elenco, que tem uma safra que não é muito boa e a gente tem que admitir isso. Eu tenho 34 anos e eu vi a seleção brasileira chegar em 3 finais seguidas de Copa do Mundo, por exemplo. Eu vi o Ronaldinho Gaúcho, eu vi Kaká, eu vi Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, eu vi o Dida, o Marcos, eu vi um monte de jogador bom na seleção brasileira com elencos que eram muito superiores a esse. E ontem o Brasil enfrentou uma Argentina que é a campeã do mundo. É uma seleção muito melhor do que a que a gente tem. É uma seleção que joga junto há muito mais tempo, que é muito mais consolidada, que tem o melhor jogador do mundo, que tem um trabalho e um padrão de jogo que já é comprovado, que já se provou. E a seleção brasileira é uma seleção em reconstrução. E olhando por esse ponto, a seleção brasileira que jogou ontem contra a seleção argentina não fez um jogo ruim. Se a gente for analisar o primeiro tempo, por exemplo, foi o primeiro tempo praticamente todo do Brasil. O Brasil conseguiu impor uma marcação alta, o Brasil conseguiu induzir a seleção argentina ao erro muitas vezes. No primeiro tempo teve 3 ou 4 bolas ali que o Brasil roubou no ataque, porque o time brasileiro conseguiu subir a marcação, pressionar o time argentino e roubar a bola. O Brasil não conseguiu finalizar porque a seleção argentina marca muito bem e conseguiu tirar os espaços quando o Brasil teve a bola no setor de ataque. Mas a seleção brasileira conseguiu induzir a Argentina ao erro, conseguiu na maior parte do primeiro tempo ter o domínio do jogo, ainda que seja um domínio sem tanta criatividade. O Brasil não conseguiu criar realmente, mas muito por mérito da Argentina que tirou os espaços. Mas o Brasil conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo começou mais equilibrado, mas ainda assim a seleção argentina não foi superior à seleção brasileira, não teve mais posse de bola, não finalizou muitas vezes. Na verdade, a seleção brasileira ontem marcou muito bem também. As duas zagas fizeram um bom trabalho. Tanto a seleção argentina que não deu espaço para as finalizações do time brasileiro, quanto a seleção brasileira que conseguiu marcar bem e neutralizar o ataque argentino quando foi necessário. Vale lembrar que ontem em campo a gente quase não ouviu falar do Messi. É difícil lembrar uma jogada que ele tenha feito aqui que levou perigo, ou um passe que ele fez que ele tenha achado espaço no meio da marcação brasileira. Ontem isso não aconteceu. O Brasil conseguiu marcar, conseguiu neutralizar, e o Messi também não fez um grande jogo ontem, acabou não dando muito trabalho para a seleção brasileira. O Brasil estava jogando bem, teve a oportunidade de marcar ali com o Martinelli, mas ele chutou em cima do goleiro, e em seguida o Brasil tomou gol de cabeça, e aí as coisas acabaram desandando de vez. O Brasil toma o gol, em seguida o Joelton entra, em poucos minutos é expulso, e para mim o jogo acabou ali porque se com 11 jogadores o Brasil já não tinha muito espaço para finalizar, com um a menos, então ficou muito difícil e a gente acabou não tendo mais chance ali de buscar o resultado. Na minha maneira de ver o jogo, o Brasil jogou bem. A gente tem que lembrar que o Brasil jogou contra a Argentina, campeã do mundo, que tem o Messi em campo, que tem o Di Maria que entrou no segundo tempo. E na seleção brasileira a gente tem um time em formação e um técnico interino que tem um estilo de jogo totalmente diferente do que o elenco está acostumado. E conseguir fazer frente à seleção argentina do jeito que fez nessas condições mostra para mim que o Brasil fez um bom jogo sim. É claro que a gente tem que fazer um recorte aqui dessa partida, tá?
Eu acredito que se a seleção brasileira tivesse jogado assim contra a Colômbia, por exemplo, a gente não teria perdido. Mas como eu disse antes, é um trabalho que está sendo construído. Se está sendo da maneira certa ou da maneira errada, aí já é uma outra questão que a gente pode discutir. Na minha opinião, não está sendo da melhor maneira possível. Essa questão do Diniz conciliar o Fluminense com a seleção brasileira já mostrou que não está dando certo. Para mim, ele não está tendo tempo de observar as coisas como tem que ser observadas. E esse período de data FIFA que já é curto, é muito pouco para ele implementar um sistema de jogo totalmente diferente do que os jogadores estão acostumados a fazer no seu dia a dia. Eu tentei fazer aqui uma análise baseada no que eu vi no Brasil e Argentina, onde a Argentina era infinitamente superior à seleção brasileira, dadas as condições que eu te falei. Uma seleção brasileira em reconstrução, com técnico interino, um time se adaptando a um esquema tático novo que não tem nada a ver com o que eles fazem no dia a dia. E diante dessas condições, eu não acho que o jogo que a seleção brasileira fez ontem foi a pior apresentação do mundo. Eu acho que a seleção brasileira fez o que conseguiria fazer, jogou até melhor do que eu esperava e conseguiu sim, em boa parte do jogo, ser superior à seleção argentina. Bom, essa é a minha opinião. Se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!